O que acontece com seu corpo quando você muda de verdade? A medicina convencional tem um problema com o placebo, não porque ele não funcione, mas porque ele funciona demais. Em estudos clínicos controlados, entre 30 e 40% das pessoas que recebem uma pílula de açúcar melhoram. Em alguns contextos, esse número chega a 80%. Pessoas com dor crônica melhoram, pressão arterial cai, tumores diminuem, sintomas de Parkinson reduzem, e o único ingrediente ativo foi a crença de que algo estava acontecendo. A ciência chama isso de efeito placebo e trata como anomalia a ser controlada. Joe Dispenza chama isso de prova de que a mente tem capacidade de mudar o corpo, e passou décadas tentando entender como replicar esse efeito de forma intencional, sem depender do engano. O que ele descobriu é que o placebo não é mágica, é bioquímica. E quando você entende o mecanismo, percebe que o corpo não está sendo enganado. Ele está respondendo a um estado interno real. Quando uma pessoa acredita genuinamente que está sendo tratada, o cérebro inicia uma cascata química. Dopamina é liberada, endorfinas são produzidas, o sistema imunológico é ativado, sinais elétricos mudam de padrão. O corpo literalmente entra em modo de cura porque a mente sinalizou que as condições são seguras para isso. E aqui está o que Dispenza passou anos tentando provar. Você não precisa de uma pílula falsa para ativar esse mecanismo. Você precisa de um estado interno genuíno. A questão é que a maioria das pessoas nunca aprende a criar esse estado deliberadamente. O campo da epigenética mudou o que entendemos sobre genes nos últimos 30 anos. A ideia antiga era simples. Você nasce com um conjunto de genes e eles determinam o que vai acontecer com você. Câncer na família, você tem risco. Hipertensão no histórico, prepare-se. Os genes eram vistos como destino. O que a epigenética mostrou é que os genes são mais parecidos com interruptores do que com programas fixos. Eles podem ser ligados ou desligados. E o que determina qual interruptor está ativado em um dado momento não é só o DNA em si, mas o ambiente químico ao redor do DNA, o ambiente dentro da célula, o ambiente dentro do corpo. E o que controla o ambiente dentro do corpo? Em grande parte, os sinais que chegam de fora da célula. Hormônios, peptídeos, neurotransmissores, a química produzida pelo cérebro em resposta aos pensamentos e emoções. Isso significa que os seus estados emocionais crônicos estão sinalizando genes, não metaforicamente, literalmente. Ansiedade crônica ativa genes relacionados à inflamação. Gratidão e amor sustentados ativam genes relacionados à regeneração e imunidade. Dispenza e sua equipe conduziram estudos em retiros de meditação intensiva, geralmente de 4 a 7 dias, com centenas de participantes. Eles coletavam amostras de sangue antes e depois. Os resultados foram publicados em revistas científicas revisadas por pares e são difíceis de ignorar. Em um dos estudos mais citados, os participantes mostraram aumento significativo na imunoglobulina A, que é um marcador de imunidade de mucosa, o primeiro sistema de defesa do corpo contra vírus e bactérias. Esse aumento aconteceu em 4 dias, não por suplemento, não por medicação, por mudança de estado interno sustentada. Em outros estudos, os pesquisadores mediram expressão gênica comparando amostras antes e depois dos retiros. Genes relacionados a patógenos e inflamação foram downregulados. Genes relacionados à saúde celular e reparo de DNA foram upregulados. O corpo literalmente reorganizou prioridades genéticas em resposta a uma mudança de estado mental. Mas o mecanismo mais fascinante que Dispenza documenta é a relação entre emoção e sinalização celular. As células do corpo têm receptores na superfície. Esses receptores funcionam como antenas. Eles captam sinais do ambiente externo à célula, que incluem hormônios, peptídeos e neurotransmissores liberados pelo cérebro e pelo sistema nervoso. Quando um sinal chega, o receptor ativa uma resposta interna na célula, que pode incluir mudança na expressão gênica. O que isso significa na prática? Cada emoção que você sente produz uma química específica. Essa química viaja pelo sangue e encontra receptores nas células de todo o corpo. Com o tempo, as células se adaptam. Se um determinado peptídeo chega com alta frequência, os receptores para aquele peptídeo aumentam em número. A célula fica viciada no sinal. Ela começa a precisar daquela emoção para funcionar dentro do que considera normal. É por isso que padrões emocionais são tão difíceis de mudar. Não é fraqueza de caráter. É fisiologia adaptada. O corpo construiu uma infraestrutura para receber aquela química específica,
e qualquer mudança gera um estado de privação que o organismo interpreta como desequilíbrio. A transformação real exige não só mudar o pensamento, mas recondicionar o corpo celular. Dispenza ensina que esse recondicionamento acontece no estado meditativo profundo por uma razão fisiológica precisa. Quando as ondas cerebrais desaceleram para alfa e teta, o corpo entra em um estado parecido com o do sono REM. Nesse estado, o sistema nervoso simpático, que é o modo de alerta e resposta, cede espaço para o parasimpático, que é o modo de recuperação e regeneração. Nesse estado, o córtex pré-frontal permanece ativo, o que diferencia a meditação do sono. E com o córtex pré-frontal ativo e o corpo em modo parasimpático, é possível construir intencionalmente experiências internas que produzem química real. Quando você visualiza com detalhe suficiente e se envolve emocionalmente com essa visualização, o cérebro não distingue completamente entre a experiência imaginada e a real. As mesmas redes neurais disparam, a mesma química é produzida, e o corpo começa a responder como se aquela realidade já estivesse acontecendo. Dispenza chama isso de ensaio mental. Atletas olímpicos usam isso há décadas. A diferença é que Dispenza foi mais longe. Documentou o que acontece no nível biológico quando o ensaio é suficientemente intenso e sustentado. Um dos casos mais documentados nos livros de Dispenza envolve uma mulher com esclerose múltipla progressiva. Ela não conseguia mais caminhar sem auxílio. Em 2 anos de prática intensa de meditação, ela recuperou a mobilidade. Exames mostraram regeneração de mielina, a bainha protetora dos nervos que a doença havia destruído. Os médicos não tinham explicação dentro dos modelos convencionais. Dispenza não apresenta esses casos como milagres. Ele os apresenta como dados. E pergunta: se o corpo consegue fazer isso em condições extremas, o que ele consegue fazer em condições de prática consistente ao longo do tempo? Mas há uma parte da equação que a maioria das pessoas subestima. Mudar o corpo não é só sobre adicionar estados novos. É sobre interromper os estados antigos. O corpo mantém registros. Cada trauma não processado, cada emoção suprimida, cada padrão de tensão crônica está armazenado na fisiologia, na postura, na respiração, na tensão muscular, na reatividade do sistema nervoso. O corpo carrega o passado de formas que a mente consciente muitas vezes não percebe. Dispenza descreve momentos em seus retiros onde participantes começam a chorar sem saber porquê durante a meditação, ou sentem calor intenso, ou tremores involuntários. Ele interpreta esses eventos como o corpo liberando padrões armazenados, como emoções antigas que não foram vividas completamente na época, sendo finalmente processadas e liberadas. Quando isso acontece, algo muda na fisiologia. A tensão crônica diminui, a reatividade do sistema nervoso reduz. O corpo fica menos preso ao passado e mais disponível para o presente. E nesse estado de maior disponibilidade, novas experiências podem ser instaladas de forma mais profunda. O ensaio mental encontra menos resistência. A nova química circula em um organismo que não está mais travado nos padrões antigos. O resultado, segundo Dispenza, não é imediato para a maioria das pessoas. É um processo de semanas e meses de prática consistente. Mas o que acontece nesse prazo é mensurável. A inflamação sistêmica tende a cair, o sono melhora. A variabilidade da frequência cardíaca aumenta, o que é um indicador de saúde do sistema nervoso autônomo. Marcadores de estresse oxidativo reduzem. E as pessoas relatam algo mais difícil de medir em exames: a sensação de que o corpo deixou de ser um peso e passou a ser um instrumento. A medicina está começando a levar esses dados a sério. Não porque tenha abandonado o rigor científico, mas porque os dados estão se acumulando em volumes que não podem mais ser descartados como anedota. O que Dispenza propõe não é alternativa à medicina. É uma expansão do que entendemos como agente de mudança biológica. A pílula tem moléculas ativas. O estado interno também tem. A diferença é que as moléculas da pílula vêm de fora e as moléculas do estado interno vêm de você. A pergunta que fica depois de entender tudo isso não é filosófica, é prática. Você está usando o único laboratório que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo química em tempo real, respondendo a cada pensamento, cada emoção, cada crença que você mantém sobre o que é possível? Ou está esperando que alguém de fora produza, em laboratório, o que o seu corpo já sabe fazer? O corpo que você tem hoje é o registro vivo de tudo que você pensou, sentiu e acreditou até aqui.
O corpo que você terá daqui a um ano será o registro do que você escolher pensar, sentir e acreditar a partir de agora. Essa não é uma promessa, é biologia.